expresso diante da igreja a minha humilhação diante do Espírito, para que eu possa falar. O profeta Miqueias diz: eu, porém, estou cheio do poder do Espírito, cheio de juízo e de força, para declarar a missão evangélica da paz, a sua transgressão, o seu pecado. O Espírito do Senhor não poupa ninguém aqui nessa noite. Os irmãos podem sentar. Antes de começarmos a falar, quero trazer o nosso abraço ao irmão José, que hoje completou mais um ano de vida. Ao final do culto, nós vamos orar com você, em nome de Jesus. Os dias são dias difíceis, poucas pessoas estão compreendendo a responsabilidade. A profecia cumpre-se de maneira assustadora. Essa manhã eu compartilhado um sonho onde o varão dizia: o tempo acabou, o tempo acabou. E onde eu estudo, eu tenho um relógio que marca a hora de Israel. E quando eu cheguei e olhei para o relógio, como os meus relógios também, como na casa de oração em Niterói, o relógio estava parado. Deus está falando algo profundamente sério para nós. Deus fala àquele que crê e àquele que tem essa esperança. Por que que nem todos falam? Porque não creem, não estudam, não compreendem. Mas a nós foi dada uma porção neste reino que é o entendimento da palavra, para que nós possamos ser povo preparado pelo Senhor. E ser um povo preparado pelo Senhor, ele requer algumas coisas que são profundamente importantes para que a vida da igreja seja ministrada de uma forma poderosa, como nesta manhã nós compartilhamos com a igreja. E profeticamente os irmãos já ouviram aqui à noite, quando as primícias foram trazidas, declarando que eles estão entendendo aquilo que Deus está falando, está trazendo para nós como um entendimento. A igreja precisa se levantar na força do Espírito. Eu não estou falando que ela tem que se levantar de uma forma poderosa financeiramente, como muitas pessoas creem que o sucesso está nas finanças. Finanças é parte, não é o sucesso. Finanças é parte daquilo que Deus faz na vida de um povo. E nós estamos em um dilema. O pouco tempo que nos resta e experimentarmos de Deus nesse pouco tempo que nos resta o melhor para a nossa vida, o melhor para a vida desse povo e dessa terra. Nós somos abençoados por causa de Israel. Somos abençoados por causa de Israel porque Deus endureceu o coração deles para que nós pudéssemos conhecer a plenitude do Espírito Santo. Essa cidade pode ser abençoada se o Espírito do Senhor for derramado sobre nós de maneira abundante. A bênção está na porção do Espírito sobre sua vida. Por que que o Espírito Santo é tão limitado? Por que que você quer uma vida compartilhada com o mundo, sua vontade e Deus? Porque nós não entendemos que Deus quer nos trazer e nos fazer pessoas
que sejam verdadeiramente cheias do Espírito e que possam mudar completamente a história de famílias, da cidade, do Brasil e do mundo. Eu creio no mover do Espírito, capaz de mudar essa nação no tempo que resta, no tempo que falta. Eu creio que nós podemos ser conhecidos, como na realidade aconteceu na Califórnia, em uma rua muito específica, a Rua Azusa, quando as nações iam para ver que mensagem tinha-se naquele lugar e o derramar do Espírito na vida das pessoas. Aquele mover que aconteceu ali na Rua Azusa é um mover que até hoje move o mundo. O movimento pentecostal é fruto de homens que estiveram na Rua Azusa e depois vieram para o Brasil. Por isso que eu creio, com todo amor, que não é capital de mergulho que irá trazer o mundo, mas é a unção derramada sobre a vida desse povo, que fará conhecido essa cidade, não pelas águas do mar, mas pelas águas que saram e pelas águas que curam, onde as pessoas serão curadas, onde as famílias serão restauradas, onde a alegria do Espírito tomará conta da igreja e o louvor e o quebrantamento farão parte da unção derramada por Deus. Os pecadores arrependidos, chorando e quebrantados, diante da presença daquele que é santo. O Espírito de santidade envolvendo a vida da igreja, envolvendo o seu coração, o prazer de estar na presença do Senhor, de compartilhar com os irmãos as necessidades, de ver as portas das casas abertas para que possam abrigar aqueles que vêm em busca da presença do Senhor neste lugar. Deus tem separado-nos para isso. A igreja não tem compreendido o tamanho da responsabilidade que o Espírito Santo colocou sobre os nossos ombros. Angústia sobre angústia, dor sobre dor, tristeza sobre tristeza. Aflige a nossa alma, por muitas das vezes ver a indiferença trazida pela igreja nas orações, nas responsabilidades do culto, das orações, dos ensaios, de todas as coisas, porque tratamos de forma natural o sobrenatural que Deus quer realizar em nossa vida e na vida da igreja do Senhor Jesus nesse lugar. O que Deus quer fazer com a pessoa? Ele quer justamente colocar sobre nós uma porção do Espírito que nós não possamos imaginar qual seja, para que Ele possa agir. Imagine você que tal é a grandeza das revelações de Cristo sobre o tempo das semanas, e essa semana, na realidade, trata-se de coisas que a nossa mente, se não estivermos na dimensão do Espírito, não pode buscar a profundidade do horror, da tristeza, da dor, da angústia, que a Bíblia nos fala desse tempo. Qual é a única chance em que nós temos para levar a Cristo Jesus o maior número de pessoas? É o tempo que nos resta. Espírito derramado. O mundo hoje, em fração de segundos, eles têm conhecimentos de fatos. Mas o diabo tem tratado algo no coração da igreja que nós vemos desde o Egito. É interessante que muitas das vezes nós não nos tornamos cheios, transbordantes e abundantes do Espírito, porque as nossas consciências trazem em nós condenação de pecados e de coisas. Pessoas que estão dentro das igrejas, pessoas que vivem uma vida religiosa, dizem que Jesus perdoou os seus pecados, mas as suas consciências os acusam dia e noite. Tem medo da vinda de Jesus, tem medo do arrebatamento, porque não tem a certeza absoluta de que Ele nos purificou.
as nossas consciências de todas as obras mortas de pecados cometidos, porque nós não temos uma consciência da palavra. E quando Deus determina perdoar-nos, Ele resolve apagar todas as coisas. A igreja vive baseado nos passados de rugas e marcas que nós trazemos. Por isso, no capítulo 5 do livro de Efésios, ele diz, embora esteja sendo uma referência à mulher, ele está trazendo aos santos do Senhor, e aqueles que são tratados sem mancha, sem mácula e sem ruga, sem nada que possa nos acusar. Mas a sua consciência te acusa dia e noite, de pecados, de pensamentos, de desejos lascívios, de tantas coisas que você muitas das vezes pensa e diz, não é possível um homem crente ou uma mulher crente pensar tal coisa. É possível, sim. É possível. Você precisa saber o que é o poder do sangue de Jesus, do perdão que temos, a profundidade do perdão, a dimensão que esse perdão trouxe, a nossa consciência para ser lavada, purificada. É interessante nós olharmos como Deus trata um homem no seu perdão. Nós queremos inibir o espírito, porque nós muitas das vezes, infelizmente, conhecemos fraquezas e pecados de irmãos, pecados que já foram perdoados, fraquezas que você tem. Mas nós somos usados pelos espíritos malignos para levar e lembrar e trazer a angústia ao coração daqueles que na realidade não têm a dimensão de que Deus lança no profundo do coração dos mares os nossos pecados e não se lembra de mais nenhum deles. O único pecado que Deus conhece da sua vida é o pecado que você não confessou. Esse está diante dele. Como Deus pode transbordar o seu espírito na vida de um ex-assassino. Moisés matou um homem. Moisés foi um dos homens mais sábios e inteligentes desse mundo. Ele conhecia a matemática, conhecia toda a cultura egípcia. No livro de Atos, Estevão disse isso. E ele pensava que ele poderia conquistar na força do seu pensamento, nas estratégias de guerra que ele aprendeu no Egito durante 40 anos, na força do seu braço e na sua inteligência. E ele então mata um egípcio. E então ele teve que fugir. Matou um homem. Ele vai para Midian. É o tempo que Deus leva para tratar a sua consciência. Não dá para entender um Deus de misericórdia perdoar o assassino, perdoar o fornicário, um transgressor. Deus o leva para o deserto e Deus o trata por 40 anos. Moisés volta para o Egito. Deus disse: aqueles que procuram a ti, eles já não existem. Deus trata com o passado quando Ele quer tratar da vida de cada um. E nessa noite o Espírito Santo quer tratar essa igreja para o projeto, para o propósito que Ele tem, de vidas cheias do Espírito. De vidas cheias do Espírito. De consciências limpas. De perdão. Que serão concedidos. Não há lugar nessa igreja para corações atribulados. É tempo de profetizar um povo
habilitado para encontrar com o Senhor, onde religiosidade não pode tomar conta da nossa consciência, religiosidade que tem aniquilado a vida de muitos, porque se julgam muito superiores. A igreja que é uma igreja de Deus, é uma igreja que sempre ouve a voz do Espírito Santo. Uma igreja que compreende que ela tem pecados que precisam ser colocados diante de Deus, a ponto de mostrar, como mostrei nessa manhã, a espada do Espírito atravessar, para arrancar de dentro do cordeiro as entranhas, a cabeça e as pernas para serem lavadas. Moisés tornou um homem tão cheio do Espírito Santo, tão transformado, que a Bíblia diz assim no livro de Números: e não havia na face da terra um homem tão manso como Moisés. Mansidão, bem-aventurado aqueles que são mansos e humildes de coração. Mansidão é uma característica de uma ação do Espírito no coração daquele que é nascido de novo. Mansidão caracterizou Moisés. O tempo que Deus tratou a consciência dele, para ele ter uma vida cheia do Espírito. Quando Deus perdoa, Deus quer nos encher do seu Espírito. Ele quer nos encher do Espírito. Ele quer. Moisés, como qualquer homem, sentiu um cansaço de governar 3 milhões de pessoas em um deserto. E Deus lhe deu 70 homens capazes, cheios do Espírito. Governo se faz com homens cheios do Espírito. Homens como José, porque nele há o Espírito dos deuses. Daniel, nele há um Deus que fala. Mas ele tinha Ananias, Azarias, que sustentavam na oração. Deus tratou Moisés e tirou. À medida que nós nos abatemos, é à medida que o Espírito Santo nos enche, amados. Você quer saber a dimensão do Espírito na sua vida? É a dimensão que você é abatido. É a dimensão que você é confrontado. E a mansidão toma a sua vida. É assim que nós somos cheios da graça. Cheios da graça, cheio do Espírito de Deus. Moisés, o Senhor arrancou dele a porção para 70, e ele continuou cheio de graça. Talvez no meio do povo, poderia alguém dizer, mas ele já matou um homem. Mas Deus o perdoou. O problema está no perdão. É esse perdão que você tem dificuldade, que você limita o seu perdão, a sua consciência que te acusa. Por isso que você não sabe perdoar ninguém. Ah, Deus, tem misericórdia. Esposos que não perdoam o esposo, convive com eles, e vice-versa.
Filhos que não perdoam os seus pais. Famílias dilaceradas porque não têm a dimensão do perdão. Perdão é algo que vem do eterno. Não é do seu coração, meu irmão. Foi Deus que nos perdoou em Cristo Jesus. Por isso que Ele não suportou Jesus na cruz, porque estava carregando os meus pecados. Você vai endurecer o coração hoje ao Espírito Santo? Ou você ouvirá a voz do Espírito? Se hoje ouvires a minha voz, não endureça o vosso coração, para que não se prostre no deserto e não entre na terra prometida. O Senhor quer nessa noite fazer algo diferente. Você olha o que é o perdão de Deus. Não dá para entender. Não dá para entender. Houve um homem chamado Acabe. Sua mulher era terrível. Mandou matar Nabote por causa da vinha dele. Adorava os ídolos. Tudo de ruim aquele homem fez. O profeta um dia trouxe uma palavra dura para ele. Profundamente dura. Sabe o que Acabe fez? Rasgou as suas vestes. Colocou os sacos. Se humilhou diante de Deus. E o Senhor disse assim: viste a Acabe? Como ele se humilhou diante de mim? Como Deus olha para Acabe, um homem que trouxe tanto mal para Israel, e diz: eu não vou fazer isso com ele, mas isso será para os seus filhos. Deus não tira o juízo, mas eu estou falando a você o poder que há num quebrantamento, e o poder que há no arrependimento para que Deus possa mudar o jugo. Muda o jugo, Senhor, da nossa igreja, da nossa congregação. Muda o jugo. Mudou o jugo de Acabe. Você olha, que Deus é esse? Que Deus é semelhante ao nosso Deus, que tem prazer na misericórdia. Se esquece da nossa transgressão e lança no profundo do coração dos mares os nossos pecados e não se lembra. O diabo trabalha na sua consciência durante o tempo todo para lembrar os seus pecados e você trazer dúvida à sua vida de que Deus não te perdoou. Você olha a vida de Manassés, queimou os seus filhos no vale de Inom, a Moloque, mudou o altar no templo, colocou postes ídolos dentro do templo, foi o pior rei de Judá. Um dia ele disse: Deus, me perdoa. E Deus o perdoou. Trouxe ele novamente ao reino. Deu vitória. Deus perdoou Manassés. Você olha esses dois homens, você diz: eu nunca pequei como esses homens pecaram. Mas esse pecado pequeno do seu coração, da incredulidade em não permitir o Espírito de Deus agir, é o suficiente. É o suficiente.
nós vamos encontrar homens, mulheres. A viúva de Serepta. Deus disse para Elias assim: você vai para lá porque por um tempo você vai ficar na casa de alguém, de uma viúva. Deus estava mandando Elias para a casa de uma mulher que não tinha provisão para sustentá-lo durante o tempo que Deus havia falado. Nós queremos ouvir a voz de Deus, mas queremos ter tudo pronto. Elias só obedece e vai. E diz para ela: faz um bolo para mim. Ela falou assim: eu não tenho, só tenho aqui para comer eu e meu filho. E depois que nós comermos, nós vamos morrer. Elias disse: vai e faz. Porque a farinha não vai faltar. E o azeite também não. Eu disse nessa manhã: esse é o Deus que eu creio. É o Deus que eu creio. É aquele que dirige a nossa vida, que faz o impossível. Impossível para nós, para Ele. Mas como em todas as famílias acontecem os seus problemas de enfermidades, o filho daquela mulher adoeceu e veio a falecer. O que é alguém com a consciência que acusa? Aquela mulher chegou para Elias e disse: quando você fez todas essas coisas, você veio trazer à minha consciência os meus pecados. Elias tomou aquela criança, orou e disse ao Senhor: traga a sua alma de volta, para que essa mulher possa entender o tamanho da tua misericórdia e que não há nada que a acuse. Aquele garoto ressuscitou, porque Deus não trata com as coisas passadas. Deus não trata com coisas passadas. Essa miséria do passado, que no presente nos sufoca, nos mata, traz ódio, angústia e dor. Deus tratou do próprio Pedro, depois de ter traído ao Senhor, de ter negado ao Senhor. Ele foi lá e dizia para Pedro: vai cuidar das minhas ovelhas. Deus não limitou o Espírito na vida de Pedro porque ele negou Jesus, irmãos. Mas o próprio Jesus foi buscá-lo. O próprio Jesus foi buscá-lo. E disse: apacenta as minhas ovelhas. E o próprio Senhor o encheu do Espírito Santo, que a sombra de Pedro curava as pessoas. Você tem medo do Espírito Santo? Você tem medo do que o Espírito Santo possa fazer na sua vida? Você tem medo de ser ridículo por os outros? Você tem medo de dizer: Jesus foi que fez mudança no meu coração? Deus foi buscar a Pedro. Jesus foi buscar a Pedro. Tratou com a vida de Pedro. E Pedro foi um homem cheio do Espírito. Paulo deu a sua ordem para matar Estevão. Saía de casa em casa, aprisionando, espancando, colocando em prisões os crentes em Cristo Jesus. O homem cheio da sabedoria e do ódio. O único tombo abateu a arrogância daquele homem. Se nessa noite você não ouvir a voz do Espírito, você cairá. Deus não tem mais tempo para tratar de igreja.
de sensibilidade em corações. Crente sensível, que não sabe ouvir uma repreensão, não sabe ouvir uma mensagem. Duro de alma. A palavra de Deus no livro de Jó diz assim, 27:6: à minha justiça me apegarei e não a largarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Jó dizia: a minha consciência não me reprova por nenhum dia da minha vida. Tal era a retidão de Jó. 27:6. Minha consciência, Paulo dizia, a minha consciência, ela testemunha diante de Deus. É interessante que homens esperaram aquela mulher cair em adultério e trouxeram ela diante de Deus. A hipocrisia dos homens é algo que me espanta, porque tanto precisaria ser apedrejado o homem quanto a mulher, porque assim determinava a lei. Não era só a mulher, era o homem e a mulher, e trouxeram diante do Senhor Jesus. E Jesus então começou a escrever e disse: aquele que não tem esse pecado, atire a primeira pedra. E diz a palavra assim: acusados pela sua própria consciência, saíram. Você pode viver dentro da igreja e a sua consciência te acusar durante o tempo todo. O perdão foi algo que foi no profundo do nosso interior, tomou os pecados do passado, sepultou, nos fez uma nova criatura, novas pessoas diante de Deus. Paulo diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E nós vivemos vidas de pessoas que ainda trazem a amargura do passado em suas vidas. Inadmissível diante de Deus. Por isso, o Espírito Santo é tão limitado na nossa vida. É tão limitado na nossa vida. Não somos transbordantes, porque a nossa consciência nos acusa. Dizemos que perdoamos, mas a mágoa continua lá no profundo da alma. Queremos ser uma igreja onde o poder do Espírito venha sobre nós para nos abater. A obra mais importante, Jesus disse que Ele faria, e Ele vai te mostrar, te acusar de pecado, justiça e juízo. Quando recebermos de Deus esse poder que o perdão traz, de aniquilar todo o seu passado, colocar diante de Deus sua vida no presente e pedir a Deus que venha tratar o seu coração. Mas há coisas que precisam ser resolvidas do passado. Coisas que precisam ser resolvidas do passado. Por isso nós vimos os pecados
nas ofertas, pecado pela culpa, quando você peca inconscientemente, quando você peca conscientemente. E em todas as circunstâncias há sacrifícios e ofertas para que sejam trazidas diante de Deus, para que você possa ter uma vida cheia da graça e do Espírito Santo. Não há tempo. O tempo se foi. Nós estamos vivendo, poderíamos dizer, talvez alguns meses que antecede a vinda do Senhor Jesus. O Espírito do Senhor disse ao meu coração que eu preciso ter ousadia para falar as coisas que Ele tem mostrado e revelado referente à sua vinda. Ele mostra dia e hora. É o único louco que sabe disso. Mas a Bíblia diz que nem os loucos erram o caminho do céu, quanto mais ter revelação. Então nós entendemos que o tempo falta muito pouco para que a glória do Senhor se manifeste àqueles cujos pecados foram perdoados e as iniquidades. Aqueles que o sangue de Jesus cobriu as suas vidas e que viveram vidas cheias do seu Espírito. Um crente cheio do Espírito não olha para a vida de ninguém. Não olha para a vida de ninguém. Por isso que acontece o mover do Espírito na vida da igreja. Você não está preocupado com o que o Espírito Santo vai fazer no coração dele? Porque ele é diferente dele. Embora o mesmo Espírito haja, mas Deus vai tratar do coração dele. Deus vai tratar do coração dele. Porque Deus sabe como fazer. Deus soube como tratar Moisés, para que ele fosse um homem cheio do Espírito. Deus soube como tratar Elias. Fugiu de uma mulher, se escondeu, achou que vivia sozinho. Deus soube tratar da vida dele. Deus soube tratar da vida de Paulo. Homens que foram cheios da graça, porque os seus passados foram perdoados e Deus pôde tratar com o seu presente. Eu falo para pessoas que têm mágoas no coração. Por quê? Porque assim diz o Espírito nessa noite, a sua vida. É o Espírito que fala ao seu coração. Eu disse no princípio do culto, o Espírito está sobre mim e me ungiu com poder para declarar a vida da missão, a sua iniquidade. Mas por que Deus está tratando assim, com dureza? Como tratou com Acabe, como tratou com Manassés? Porque Ele quer mudar a sua sorte. Ele quer mudar o seu coração. Posso falar com todas as letras que o Espírito traz ao meu coração. Ele não se satisfaz com a medida que nós temos, pelo conhecimento que nós temos da presença dele em nós. Você tem tão pouco, nós temos tão pouco dele. E o que ele deseja é apagar o seu passado, perdoar o seu pecado. O único pecado que está diante de Deus é aquele que não foi confessado. Ele quer fazer de você uma pessoa nova e diferente.
você ainda não experimentou dele o melhor. Eu ainda não experimentei o melhor. Por isso eu falo à igreja, porque esse sentimento é o seu sentimento. Eu não quero saber do seu pecado. Eu quero saber que é um Deus que pode perdoá-lo e que você pode ser cheio, trazer a glória de Deus a esse lugar, sem que o orgulho cubra a nossa vida. Fazer com que a glória do Senhor esteja sobre esse lugar. Que a nuvem de glória paire sobre o seu coração. Ele pode. Ele pode. Ele pode fazer. Ele pode fazer. Ele pode mudar. As minhas mãos, purificar meu coração, eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, em ti estou. Eu sou teu e tu és meu. Jesus, meus momentos e os dias teus, meu respirar e o meu viver. Louve ao Senhor. Que sejam todos pra ti, ó Deus.
Quando nós trouxemos os olhos aqui, nós dissemos ao Senhor que era para uma unção muito especial. E durante todo esse tempo eu tenho orado e perguntado: Deus, quando e como nós vamos usar? Se nós havíamos declarado e profetizado que seria para uma diferença e para uma unção que seria trazida para a igreja e para todos aqueles que assim desejassem, para a cidade, para todos. O Espírito Santo de Deus mandou que eu ministrasse esse óleo hoje naqueles cuja iniquidade e suas consciências são apagadas, para que a glória do Espírito venha sobre a vida da igreja, sobre a vida desse lugar, sobre sua família, para que possamos experimentar o melhor do Senhor na terra dos viventes. E eu vou ungir aqueles que suas consciências estão limpas diante de Deus, para receber a porção do Espírito, para que esse lugar seja mudado, para que a iniquidade seja tirada e o pecado aniquilado, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo.
teu e tu és meu.
Você pode abrir a sua boca como profeta nessa hora, em nome de Jesus. Você pode abrir a sua voz e deixar que o Espírito inunde a sua vida. O que hoje está sendo feito nesse lugar é para a glória de Deus. Aleluia. Podem chegar. Alegre-se no Senhor. Sempre te adorarei com amor. Filho do homem, me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Pra te adorar eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar eu sou livre, sou livre. Filho do homem, me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Filho do homem, me libertou verdadeiramente, aleluia, verdadeiramente. Posso erguer
Vamos saudar o Senhor. Aleluia. Senhor é digno de todo louvor e adoração. Aleluia. Antes de nós orar, cantar mais um cântico de vitória. Cântico de vitória, vitória no deserto. Quando a noite fria vier, nós sabemos aonde vamos buscar refúgio. E vamos cantar com alegria. Amém? Quando a noite fria cair sobre mim e no deserto eu me encontrar, cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. A noite fria cair sobre mim e no deserto eu me encontrar, e me cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido. Eu sei que o seu povo sobre mim, sei que o seu povo cairá sobre mim e me levará em te confiar, e me levará em te confiar. Então eu direi, passarei, pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abre-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo na presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço na presença do Rei, com gritos de júbilo. Grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro na presença do Rei. Então eu direi, abre-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abre-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo na presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço na presença do Rei, com gritos de júbilo. Por isso eu grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro na presença do Rei. Então eu direi, abre-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Então eu direi,
Vamos orar, agradecer a Deus por tudo aquilo que Deus nessa noite fez. Eu quero convidar nosso irmão José para estarmos juntos aqui, orar ao Senhor. E não vamos esquecer do bazar de missões, em nome de Jesus. Aqui, Zezé. José fez churrasco hoje, mas não convidou ninguém. Não sei se nós vamos levantar a mão para abençoá-lo. Vamos abençoar o nosso querido, em nome de Jesus. Nós abençoamos a vida do irmão José. Agradecemos pela sua vida, sua fidelidade, sua família. Abençoe, ó Deus, dando a ele graça sobre graça. Eu clamo a Ti, juntamente eu coloco a Tua igreja, essa noite maravilhosa, onde o Espírito do Senhor encontrou um lugar nos corações. Aleluia! E eu te dou graças, em nome de Jesus. Amém. Amém. 6:30 da manhã, amanhã, em nome de Jesus, Amém. aos cheios e transbordantes do Espírito. Amém. Amém.